Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 17 do canto 1 do Srimad Bhagavatam, intitulado Punição e Recompensa de Kali. Vamos então ao verso 1. Suta Goswami disse: após chegar àquele lugar, Maharaj Parikshit observou que um Shudra de casta inferior, vestido como um rei, estava batendo numa vaca e num touro com uma massa, como se eles não tivessem dono. O touro era tão branco como uma flor de lótus branca. Ele estava aterrorizado com o Shudra que nele batia, e estava com tanto medo que permanecia em pé sobre uma só perna, tremendo e urinando. Embora a vaca seja benéfica, porque dela podemos retirar os princípios religiosos, agora ela ficara pobre e sem nenhum bezerro. Suas pernas estavam sendo espancadas por um Shudra. Havia lágrimas em seus olhos e ela estava fraca e aflita. Ela ansiava ter alguma grama do campo para comer. Maharaj Parikshit, bem equipado com arcos e flechas, sentado numa quadriga decorada com lavores dourados em relevo, falou-lhe ao Shudra com voz profunda que ressoava como o trovão. Ó, quem és tu? Pareces ser forte e, todavia, ousas matar aqueles que são indefesos e estão sob minha proteção? Por tuas vestes, passas por um homem divino, um rei, mas por teus feitos estás te opondo aos princípios dos kshatriyas 2 vezes nascidos. Ó velhaco, tu ousas bater numa vaca inocente, porque o Senhor Krishna e Arjuna, o portador do arco Gandiva, estão fora de vista? Uma vez que estás batendo no animal inocente, num lugar isolado, és considerado culpado e, portanto, mereces ser morto. Então ele, Maharaj Parikshit, perguntou ao touro: ó, quem és tu? És um touro tão branco como uma flor de lótus branca. Ou és um semideus? Perdeste 3 de tuas pernas e estás movendo-te sobre uma só. Acaso és algum semideus causando-nos pesar sob a forma de um touro? Agora, pela primeira vez num reino bem protegido pelos braços dos reis da dinastia Kuru, eu vejo-te aflito com lágrimas nos olhos. Até agora ninguém na terra jamais derramou lágrimas devido à negligência real. Ó filho de Surabi, agora já não precisas lamentar-te. Não há necessidade de temer este Shudra de classe inferior. Ó mãe vaca, enquanto eu estiver vivendo como governante e subjugador de todos os homens invejosos, não há motivo para chorares. Tudo irá bem para ti. Ó casta, o bom nome do rei, sua duração de vida e bom renascimento extinguem-se quando toda a espécie de seres vivos
são aterrorizados por canalhas em seu reino. Com certeza, o dever primordial do rei é subjugar primeiramente os sofrimentos daqueles que sofrem. Portanto, devo matar este mais miserável entre os homens, porque ele é violento contra outros seres vivos. Ele, Maharaj Parikshit, dirigiu-se repetidamente ao touro e interrogou-o da seguinte maneira: ó filho de Surabi, quem cortou 3 de tuas pernas? Nos estados de reis que obedecem às leis da suprema personalidade de Deus, Krishna, não há ninguém tão infeliz como tu. Ó touro, tu és inofensivo e completamente honesto. Portanto, desejo todo o bem a ti. Por favor, dize-me quem é o perpetrador dessas mutilações que caluniam a reputação dos filhos de Prita. Qualquer pessoa que faça seres vivos inofensivos sofrerem deve temer-me em toda e qualquer parte do mundo. Refreando os canalhas desonestos, beneficiamos automaticamente os inofensivos. Um ser vivo arrogante que cometa ofensas ao torturar aqueles que são inofensivos será diretamente eliminado por mim, mesmo que seja um cidadão do céu com armadura e ornatos. O dever supremo do rei governante é dar toda a proteção às pessoas que cumprem a lei e castigar aqueles que se extraviam das prescrições das Escrituras em ocasiões ordinárias, quando não há emergência. A personalidade da religião disse: essas palavras que acabaste de falar são dignas de uma pessoa da dinastia Pandava. Cativado pelas qualidades devocionais dos Pandavas, mesmo o Senhor Krishna, a personalidade de Deus, executou os deveres de um mensageiro. Ó maior entre os seres humanos, é muito difícil determinar o canalha particular que tem causado nossos sofrimentos, porque estamos confusos ante todas as diferentes opiniões de filósofos teóricos. Alguns filósofos que negam toda a espécie de dualidades declaram que a própria pessoa é responsável por sua felicidade ou aflições pessoais. Outros dizem que poderes sobre-humanos são responsáveis, enquanto outros ainda dizem que a atividade é responsável. E os materialistas grosseiros afirmam que a natureza é a causa última. Há também certos pensadores que acreditam que ninguém pode descobrir a causa da aflição através da argumentação, nem conhecê-la pela imaginação, nem expressá-la por palavras. Ó sábio entre os reis, julga por ti mesmo, pensando em tudo isso com tua própria inteligência. Suta Goswami disse: ó melhor entre os brahmanas, o imperador Parikshit, ao ouvir a personalidade da religião falar, ficou plenamente satisfeito e, sem erro ou remorso, replicou. O rei disse: ó tu que estás sob a forma de um touro, tu conheces a verdade da religião e estás falando de acordo com o princípio de que o destino prescrito para o perpetrador de atos irreligiosos também é prescrito para aquele que identifica o perpetrador. Sem dúvida, não és outro senão a personalidade da religião. Conclui-se desse modo que as energias do Senhor são inconcebíveis. Ninguém pode avaliá-las através da especulação mental ou do malabarismo de palavras. Na era de Satya, veracidade, tuas 4 pernas estavam estabelecidas pelos 4 princípios de austeridade,
limpeza, misericórdia e veracidade. Mas parece que 3 de tuas pernas estão quebradas devido ao predomínio da irreligião, sob a forma do orgulho, luxúria por mulheres e intoxicação. Agora permaneces de pé sobre uma perna só, que é tua veracidade, e de alguma forma andas a mancar, mas a desavença personificada, Kali, prosperando através de fraudes, também está tentando destruir esta perna. O fardo da terra foi certamente diminuído pela personalidade de Deus e também por outros. Quando ele esteve presente como uma encarnação, todo o bem foi realizado por causa de suas auspiciosas pegadas. Agora ela, a casta, estando desafortunadamente abandonada pela personalidade de Deus, lamenta-se por seu futuro com lágrimas nos olhos, pois agora ela está sendo governada e explorada por homens de classe inferior que se fazem passar por governantes. Maharaja Parikshit, que podia lutar sozinho com 1000 inimigos, assim apaziguou a personalidade da religião e a terra. Então ele pegou sua espada afiada para matar a personalidade de Kali, que é a causa de toda a irreligião. Quando a personalidade de Kali entendeu que o rei desejava matá-lo, ele abandonou imediatamente a roupa de rei e, compelido pelo medo, rendeu-se completamente a ele, prostrando sua cabeça. Maharaj Parikshit, que era qualificado para aceitar rendição e digno de ser celebrado na história, não matou o pobre Kali rendido e caído, mas sorriu compassivamente, pois ele era bondoso com os pobres. Então o rei disse o seguinte: nós herdamos a fama de Arjuna. Portanto, uma vez que te rendeste com mãos postas, não precisas temer por tua vida. Mas não podes permanecer em meu reino, pois és o amigo da irreligião. Se a personalidade de Kali, a irreligião, recebe permissão de agir como homem-deus ou líder executivo, certamente abundarão os princípios irreligiosos como cobiça, falsidade, roubo, descortesia, traição, infortúnio, trapaça, desavença e vaidade. Portanto, ó amigo da irreligião, tu não mereces permanecer num lugar onde os expertos realizam sacrifícios de acordo com a verdade e os princípios religiosos para a satisfação da suprema personalidade de Deus. Em todas as cerimônias sacrificatórias, embora às vezes se adore um semideus, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é que é adorado, porque ele é a superalma de todos e existe dentro e fora como o ar. Assim, é unicamente ele quem concede todo o bem-estar ao adorador. Sri Suta Goswami disse: a personalidade de Kali, sendo assim ordenada por Maharaja Parikshit, começou a tremer de medo. Vendo o rei diante dele como Dhyamaraja, pronto para matá-lo, Kali falou ao rei da seguinte maneira: ó majestade, mesmo que eu possa viver em toda e qualquer parte sob tua ordem, ver-te-ei somente a ti com arco e flechas, para onde quer que eu olhe. Portanto, ó líder entre os protetores da religião, por favor, fixa para mim algum lugar onde eu possa viver permanentemente sob a proteção de teu governo. Suta Goswami disse:
Maharaj Parikshit, sendo assim solicitado pela personalidade de Kali, deu-lhe permissão de residir em lugares onde se realizassem jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. A personalidade de Kali pediu algo mais, e por causa de seu pedido, o rei deu-lhe permissão de viver onde houvesse ouro, porque onde quer que haja ouro, também há falsidade, intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Assim, a personalidade de Kali, de acordo com as orientações de Maharaja Parikshit, o filho de Uttara, recebeu permissão de viver naqueles 5 lugares. Portanto, qualquer pessoa que deseje o bem-estar progressivo, especialmente os reis, religiosos, líderes públicos, brahmanas e sannyasis, não deve jamais entrar em contato com os 4 princípios irreligiosos acima mencionados. A seguir, o rei restabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro, e através de incentivo às atividades, melhorou suficientemente as condições da terra. O afortunadíssimo imperador Maharaja Parikshit, a quem Maharaja Yudhishthira confiou o reino de Hastinapura, quando este desejou retirar-se para a floresta, está agora governando o mundo com grande sucesso, devido a que o tornam glorioso as façanhas dos reis da dinastia Kuru. Maharaja Parikshit, o filho de Abhimanyu, é tão experiente que, em virtude de sua administração e patrocínio competentes, vós podeis executar um sacrifício como este. E assim terminamos esse capítulo 17. No significado, esse capítulo é dito que os brahmanas e os sannyasis são peritos no avanço espiritual da sociedade, ao passo que os kshatriyas ou os administradores são peritos na paz e prosperidade materiais da sociedade humana. Ambos são os pilares de toda a felicidade e, portanto, eles destinam-se à plena cooperação para o bem-estar comum. Maharaj Parikshit era experiente o bastante para afastar Kali de seu campo de atividades e por esse meio fazer o estado receptivo à iluminação espiritual. Se as pessoas comuns não são receptivas, é muito difícil inculcar nelas a necessidade da iluminação espiritual. Austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, os princípios básicos da religião, preparam o terreno para a recepção do avanço em conhecimento espiritual. E Maharaj Parikshit tornou possível essa condição favorável. Desse modo, os sábios de Namisaranya foram capazes de executar os sacrifícios por 1000 anos. Em outras palavras, sem o apoio do Estado, nenhuma doutrina de filosofia ou princípios religiosos pode avançar progressivamente. Deve haver completa cooperação entre os brahmanas e os kshatriyas para esse bem comum. Mesmo até a época de Maharaja Ashoka, o mesmo espírito prevalecia. O Senhor Buda foi suficientemente apoiado pelo rei Ashoka e assim seu culto particular de conhecimento espalhou-se por todo o mundo. Aqui nesses versos é dito como a personificação de Kali estava tentando destruir o touro da religião para poder imperar aqui nesse planeta. Só que ele é um Shudra vestido de rei, é falso, E enquanto existe um imperador como Maharaj Parikshit, basicamente a irreligião não vai entrar no Estado. Então Maharaj Parikshit representa
a força dos Pandavas, de tudo aquilo que está conectado com a suprema personalidade de Deus. E ele naturalmente protege todos os seres vivos. E quando ele viu ali que Maharaja Parikshit estava batendo, né, no touro, que representa os princípios da religião, e na vaca, que representa o planeta Terra, ele imediatamente ameaçou matá-lo, porque um verdadeiro rei não tolera que os princípios irreligiosos, né, e a agressão ao planeta Terra sejam, né, executados por homens inescrupulosos que têm todos esses defeitos de Kali Yuga ou falta, né, das qualidades espirituais. E aqui também, nesses versos, o princípio religioso, o touro, disse que as pernas deles, né, as 3 que estavam ausentes, se deviam, né, a esse processo de especulação mental, várias filosofias que iam destruindo assim, né, a base, né, o alicerce dessa vida divina, onde Krishna é o centro de tudo. De modo que Maharaj Parikshit ouviu muito atentamente, né, concluindo que esse touro era a personalidade da religião. Então, lembrando, né, essas 4 pernas desse touro representam, né, os princípios de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. E quando, né, vem o predomínio da irreligião, essas pernas são destruídas pelo orgulho, luxúria por mulheres e intoxicação. De modo que quem quer realmente seguir uma vida espiritual estabelecida nesses princípios, né, de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, deve se afastar de tudo isso que nos causa orgulho, né, luxúria por mulheres e intoxicação. Então, nesse verso também diz que quando, né, essa personalidade de Kali recebe, né, a permissão de agir, né, como um homem-deus, um religioso, um kshatriya, quando ele está nessas posições, com essa mentalidade de Kali, vão se abundar esses princípios irreligiosos, como, né, cobiça, falsidade, roubo, descortesia, traição, infortúnio, trapaça, desavença e vaidade. Como podemos observar o que está acontecendo nessa era de Kali Yuga atual, né? Então, Maharaj Parikshit, ele estava falando, né, que onde o lugar onde está se realizando sacrifícios de acordo com a verdade e os princípios religiosos para a satisfação, né, da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, esse agente de Kali não vai poder penetrar. Por isso é muito importante, né, fazermos do nosso lar, principalmente do nosso coração, que é um templo de Deus, né, um lugar de ofertório direto, né, diário, para Deus. Então, todos os dias estamos lendo Bhagavata, cantando Bhagavad Gita, né? Esse é o sacrifício para essa era de Kali, conforme recomenda Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quanto mais cantamos o nome de Krishna, assim, com devoção, estudamos sobre Deus, nos associamos com seus devotos, então o agente de Kali não pode penetrar. Essa é a única forma que está garantindo, né, a não influência dessas forças sinistras dessa era atual, de modo que devemos fazer, né, da nossa vida uma oferenda sacrificatória para viver sempre consciente de Deus, e assim estaremos livres dessa influência, né, negativa que se manifesta através da ira, da cobiça, da luxúria, né, do gozo dos sentidos exagerados, sexo ilícito, intoxicação, jogos de azar, consumo de carne. Todas essas coisas nos fortificam para que a influência de Kali não entre na nossa vida. Então, Maharaj Parikshit, né, representando, né, o ordenador, né, a potência de Krishna para manter a ordem religiosa aqui no planeta Terra, nesse momento, antes que
Kali Yuga tomasse conta totalmente, ele resolveu matar Kali. Só que Kali simplesmente, né, prostrou-se, né, aos pés de Maharaj Parikshit, e de acordo com a regra que Kshatriya, quem se rende aos pés dele é perdoado, né, dessa forma. Mas mesmo assim, Kali falou, tudo bem. Ele falou, então vai embora, né? Mas se eu for embora para qualquer lugar, eu vou estar temendo a sua presença. Por favor, determina alguns lugares que eu possa ficar sem ser incomodado, né? Ou com medo da presença dos devotos, dessa forma, assim. Aí Maharaj Parikshit falou que ele tinha permissão para residir em lugares onde se realizassem jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. Tá? Então, né, como nós falamos, né, por isso que as regras básicas que Srila Prabhupada sempre fala para quem quer se permanecer mais forte na vida espiritual, é que não deve participar de jogos, nem se intoxicar, nem se prostituir e nem cooperar, né, com o abatimento de animais em suas várias, né, consequências, ou comprar, vender, comercializar, né, matar, enfim, comer, tudo que está relacionado com a crueldade humana, animal, é influência da era de Kali. A gente vê aí, né, tanta maldade contra esses seres vivos, e isso tudo é influência dessa energia sinistra, né? Os governantes, assim, malévolos mesmo, querendo dominar tudo, só dinheiro, né? Porque aqui também o Kali pediu, né? Onde tiver ouro, onde tiver esse desejo de riqueza, eu também quero permanecer. Porque onde tem ouro, onde tem dinheiro, você pode ver que rola um círculo, né, de falsidade, de intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Esse é o métier das pessoas que estão ganhando dinheiro, então Kali também está ali poluindo o coração dessas pessoas. E assim, quando sabemos de tudo isso, nós automaticamente deixamos essas coisas de lado para as pessoas que realmente não estão interessadas em seguir o princípio religioso ou se render realmente a Deus em amor. Então, essa personalidade de Kali recebeu essas orientações de Maharaj Parikshit e foi viver nesses lugares. Então, você vê que esses países que são muito ricos, né, eles acabam sendo permeados por todas essas atividades irreligiosas. Muitos países assim já são assim quase que completamente ateus, né, ateístas, né? Porque vivem somente, né, nesse conforto material, porém permeado com essas circunstâncias sinistras da era de Kali. Então eles nem pensam em Deus, na verdade nem lembram que, né, um país que é muito rico, que está vivendo confortavelmente, cheio de coisas materiais, e raramente pensa em Deus. Porque as pessoas estão, né, julgam-se felizes pela aquisição, né, de ouro, de dinheiro, de posses, dessa forma. De modo que é muito interessante esses versos, temos que estudar para compreender, né, aonde devemos nos posicionar aqui nesse planeta Terra. E depois que ele mandou Kali para esses lugares, né, que quem quiser se envolver com isso, que se vire com as energias escuras e pesadas e ignorantes de Kali. Problema de cada um, né? Mas quem quiser realmente seguir a Deus, né, segue o oposto de tudo isso que está aqui designado nesses versos. Aí, como Maharaj Parikshit era o soberano, divino, representante de Deus nesse mundo, ele restabeleceu as pernas, né, do touro e falou, né, enquanto eu estiver aqui nesse planeta, os princípios religiosos vão ser manifestados e só permitirei a presença do agente de Kali nesses lugares que eu falei. Então, lugares, né, de muita luxúria, de muita cobiça, onde há muita desavença e ambição,
Então esses lugares aí o rei não iria influenciar. Certo? E devemos entender também, agora me veio à mente, que dentro da nossa conduta, do nosso corpo material, mental, né, espiritual, nós temos que ser reis como o Maharaj Parikshit. Entende? Esses versos, eles induzem também a uma simbologia interna. Porque enquanto você estiver como Maharaj Parikshit governando a cidade do seu corpo mental, emocional e físico, né, com esse humor de um Pandava, né, totalmente rendido e devotado a Krishna, então a sua mente, o seu corpo não vão se poluir com os elementos da Kali Yuga. Essa é a instrução aqui principal. Você vai refletir esses versos, né, na sua estrutura de entendimento de que o espírito é o rei, né, e a mente, as emoções, né, os pensamentos, os sentimentos, as forças, né, místicas ou vitais, seu corpo físico, que é o campo onde se elabora todos os pensamentos e tudo, eles têm que estar completamente dominados pelo rei, que é o espírito rendido à super-alma em seu coração, ou a Krishna. E por isso, se o espírito está sempre atuando em favor, né, da sua vida espiritual, com completa consciência, então as influências do agente de Kali, que governa agora em Kali Yuga, não vão atuar sobre você, de modo que você vai viver como um rei poderoso, entende? Quando essas influências de Kali chegam, você imediatamente tira a espada da sabedoria e do amor divinos e pode partir para cima para matar. Eles não têm nenhuma chance contra você. E você também não se aproxima desses lugares que foram designados para Kali, onde ele teria permissão de viver livremente sem ser importunado pelo rei. Então temos que saber isso, para saber como internamente devemos governar essa cidade, né, de 9 portões que nós temos, para ter uma vida com sucesso. Ok? Então esse capítulo, né, a punição e a recompensa de Kali. Então temos que manter as 4 pernas do nosso touro religioso, né, e estar sempre prestando serviços, sacrifícios ou rituais, sei lá, que façam a Terra se sentir bem com a nossa vibração, com aquilo que estamos emanando. Nessa era de Kali Yuga devemos cantar o santo nome, assim, com muito amor, né, com muita devoção, e isso estará satisfazendo o planeta Terra. Porque quando um devoto de Krishna, quanto mais purificado, estiver pisando sobre a Terra, isso será a glória desse planeta. Assim como quando Krishna estava pisando aqui na Terra antigamente. Então, um devoto de Krishna é mais querido do que o próprio Krishna, quando você entende isso, né? Krishna acha o seu devoto mais querido para ele do que ele próprio. Então, se um devoto puro está caminhando nesse planeta Terra, ele está influenciando, né, terrivelmente a luz, né, ele está iluminando tudo, e o agente de Kali se afasta. Por isso devemos nos unir em Sri Krishna Sankirtana, todo mundo, cantando o nome de Deus, falando seus passatempos, né, glorificando o divino, para que sejamos agentes neutralizadores da pretensa, né, energia destrutiva de Kali Yuga. Onde estão os devotos, né, não há aquela destruição geral, ou contaminação geral no planeta Terra. Por isso as trevas têm raiva, né, têm ódio daqueles que estão emanando a luz. Então cante o santo nome, entenda que você é um rei como Parikshit, se você está seguindo, né, no caminho da religiosidade, e que nada pode te destruir no momento em que você tomar essa posição de guerreiro aqui nesse mundo. Ok?
Então todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!